Olá, seja muito bem-vindo ao canal Paz Interior. Aqui nós acreditamos que a palavra de Deus é fonte de esperança, consolo e paz para o coração. Se você está passando por momentos difíceis, lembre-se, Deus cuida de você. Antes de iniciarmos a leitura de hoje, eu quero te pedir que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir a voz de Deus. Isso ajuda muito a nossa comunidade a crescer e leva a palavra a mais pessoas. Hoje daremos continuidade à nossa leitura da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulos 8 até 15. Gênesis capítulo 8, versículos de 1 a 22. Deus se lembrou de Noé, de todos os animais e de todo o gado que estava com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu, e a chuva do céu se deteve. As águas iam baixando continuamente sobre a terra, e ao fim de 150 dias, as águas tinham minguado. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararate. As águas continuaram a minguar até o 10º mês. No primeiro dia do 10º mês, apareceram os cumes das montanhas. Ao cabo de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo. O corvo ficou indo e voltando, até que secaram as águas sobre a terra. Depois, Noé soltou uma pomba, para ver se as águas já tinham baixado da superfície da terra. A pomba, não achando onde pousar o pé, voltou a ele, à arca, porque ainda havia água sobre a superfície de toda a terra. Noé estendeu a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a soltar a pomba fora da arca. À tarde, a pomba voltou a ele, e eis que trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim, Noé ficou sabendo que as águas tinham baixado da superfície da terra. Esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Porém, ela já não voltou mais a ele. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, as águas secaram de sobre a terra. Então, Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que a superfície do solo estava seca. No 27º dia do 2º mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos com você. Faça sair também todos os animais que estão com você de todas as espécies, tanto as aves como os animais grandes e os pequenos que rastejam pela terra, para que se espalhem pela terra, sejam fecundos e se multipliquem sobre a terra. Saiu, pois, Noé com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. Também saíram da arca todos os animais, todos os seres que rastejam, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas espécies. Noé edificou um altar ao Senhor. E tomando alguns animais puros e aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. O Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa do ser humano, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano, desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres viventes, como fiz. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis capítulo 9, versículos de 1 a 29.
Deus abençoou Noé e os seus filhos e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. O temor e o medo de vocês virão sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves do céu, sobre tudo o que se move sobre a terra e sobre todos os peixes do mar. Nas mãos de vocês, eles serão entregues. Tudo o que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou tudo. Mas não comam carne com seu sangue, isto é, com a sua vida. Certamente pedirei contas do sangue de vocês, isto é, das vidas de vocês. De todo animal pedirei contas, e também do ser humano, sim, do irmão de cada um pedirei contas da vida do ser humano. Quem derramar o sangue do ser humano, pelo ser humano o seu sangue será derramado, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas vocês sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se nela. Então Deus disse a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês e com todos os seres viventes que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca com vocês, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais será destruída toda a carne por águas de dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Deus disse: este é o sinal da aliança que faço entre mim e vocês e todos os seres viventes que estão com vocês, para todas as futuras gerações. O meu arco tenho posto nas nuvens. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vocês e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. E Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Noé, homem do campo, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os ombros de ambos e, andando de costas, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem, porque tinham virado o rosto. Quando Noé despertou do seu vinho e soube o que o filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã, seja escravo dos escravos a seus irmãos. E acrescentou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja escravo. Deus engrandeça a Jafé, e ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja escravo. Noé viveu depois do dilúvio 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. Gênesis capítulo 10, versículos de 1 a 32. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma.
Os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. A partir destes se povoaram as terras dos gentios, cada um segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Os filhos de Cam são Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi são Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. Os filhos de Raamá são Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Ele foi valente caçador diante do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Dessa mesma terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Misraim gerou os Ludins, Anamins, Leabins, Naftuins, Patruzins, Casluins, dos quais vieram os filisteus, e os Caftorins. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Ete, e também aos Jebuseus, aos amorreus, aos girgazeus, aos heveus, aos arqueus, aos sineus, aos arvadeus, aos emareus e aos amateus. Depois se espalharam as famílias dos cananeus. E a fronteira dos cananeus foi de Sidom até Gerar, até Gaza, indo até Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, até Laza. São esses os filhos de Cam, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem também nasceram filhos. Ele é o pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã são Uz, Hul, Jéter e Mas. Arfaxade gerou Salá, e Salá gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou Almodá, Selefê, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã e habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações. E destes foram espalhadas as nações na terra, depois do dilúvio. Gênesis capítulo 11, versículos de 1 a 32. Ora, em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vamos edificar uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vamos, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que um não entenda a língua do outro. Deste modo, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso, o nome dela foi chamado Babel,
porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. São estas as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos, quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos, e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. Depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos, e gerou filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou Éber. Depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos, e gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serugue. Depois que gerou Serugue, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Serugue viveu 30 anos e gerou Naor. Depois que gerou Naor, Serugue viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu antes de Terá, seu pai, na sua terra natal, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram esposas para si. O nome da esposa de Abrão era Sarai, e o nome da esposa de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou Abrão, seu filho, Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saíram juntos de Ur dos Caldeus para irem à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. Foram os dias de Terá 205 anos, e morreu em Harã. Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 20. Ora, o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: darei esta terra à sua descendência. Abrão edificou ali um altar ao Senhor, que lhe havia aparecido. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu dali, indo sempre para o Neguebe. Houve fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porque a fome era grande na terra. Quando se aproximava do Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que você é mulher formosa à vista. Quando os egípcios a virem, vão dizer: é a mulher dele.
Ubê me matarão, deixando você com vida. Diga, pois, que é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e graças a você eu conserve a minha vida. Quando Abrão entrou no Egito, os egípcios viram que a mulher era muito formosa. Viram-na também os príncipes de Faraó, e a elogiaram diante dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este tratou bem a Abrão por causa dela. Abrão recebeu ovelhas, bois, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então Faraó chamou Abrão e lhe disse: Que é isto que você me fez? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que disse: É minha irmã, de maneira que a tomei para ser minha mulher? Agora aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora. Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, sua mulher e a tudo o que possuía. Gênesis capítulo 13, versículos de 1 a 18. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que possuía, e Ló com ele. Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro havia armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que anteriormente tinha feito, e ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque os bens deles eram muitos, de maneira que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: Peço a você que não haja desentendimento entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos irmãos. Não está diante de você toda a terra? Peço que se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada em toda a sua extensão. Isto foi antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Assim se separaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, indo armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: Levante os olhos e olhe desde onde você está para o norte, o sul, o oriente e o ocidente, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e à sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se poderá contar também a sua descendência. Levante-se, percorra essa terra de alto a baixo, porque eu a darei a você. Abrão armou a sua tenda e foi morar nos carvalhos de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 14, versículos de 1 a 24. Aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar,
Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, porém no 13º ano se rebelaram. No 14º ano veio Quedorlaomer com os reis que estavam com ele, e derrotaram os Refaíns em Asterote e Carnaim, os Zuzins em Ram, os Emins em Savé-Quiriataim, e os Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta, vieram a En-Mispat, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas, bem como o dos amorreus que habitavam em Hazazon-Tamar. Então saíram o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Admá, o rei de Zeboim e o rei de Belá, Zoar, e se prepararam em ordem de batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram nesses poços, e os restantes fugiram para os montes. Tomaram então todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Também levaram Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e os seus bens, e partiram. Porém, veio um que tinha escapado e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. De noite, dividiu-se contra eles, ele e os seus homens, e os derrotou, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, as mulheres e o povo. Depois que Abrão voltou da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma saiu ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. Então, Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Mas o rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas e fique com os bens. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, jurando que não tomarei nem um fio, nem uma correia de sandália, de tudo o que é seu, para que você não diga: eu enriqueci Abrão. Nada tomarei, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manre, que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Gênesis capítulo 15, versículos de 1 a 21. Depois destas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Mas Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? E acrescentou:
Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. E o Senhor o levou para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode. Assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Perguntou Abrão: Senhor Deus, como saberei que vou herdar esta terra? O Senhor lhe respondeu: Traga-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos estes animais, partiu-os pelo meio e pôs cada metade em frente da outra, mas as aves não partiu. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas o acometeram. Então foi dito a Abrão: Saiba com certeza que a sua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação que tiver reduzido a sua descendência à escravidão. Depois disso, sairão com muitas riquezas. Você irá para os seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque até lá não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante e uma tocha de fogo passaram por entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: A sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, os queneus, os quenezeus, os cadmoneus, os heteus, os ferezeus, os refaíns, os amorreus, os cananeus, os girgazeus e os jebuseus. Encerramento. Esta foi a leitura dos capítulos 8 e 15 do livro de Gênesis. Amanhã seguiremos juntos na próxima parte da Palavra de Deus. Se este conteúdo abençoou sua vida, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e continue conosco nesta caminhada de fé.